Graça e paz, irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Fábio Barros. Quero dizer para mim que é uma grande honra estar aqui com os irmãos. Com a ajuda de Deus, nós vamos tirar aqui, esclarecer algumas dúvidas bíblicas. Hoje a gente vai falar de uma pergunta que martela na cabeça das pessoas. Por que os apóstolos brasileiros não entram nos hospitais e não curam todos os enfermos, já que eles alegam ter o dom de cura dado por Deus? Então nós vamos ler aqui Êxodo 15, 26, tá bom? E disse: Se ouvirdes atenta a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Primeiro, quem sara é Deus, o mérito não é humano. Mas antigamente no Velho Testamento, quem fazia algo é quem tomava o mérito. Como Davi derrubando Golias, tomou o mérito. Gideão libertando o povo, tomou o mérito, porque ainda que digam que foi o Senhor quem venceu, mas o Gideão é citado como o homem que venceu com seus 300. Em outras citações como Saul, que libertou o povo. E hoje em dia mudou tudo isso. E a Bíblia é bem clara aqui, em Hebreus 15, 26, em dizer que é Deus quem sara e que se guardarmos os estatutos e mandamentos dele, nenhuma enfermidade virá sobre nós. Na época de Moisés, fazer o milagre era mérito para o homem, mas isso mudou. Vamos ler Mateus 23, 15. Mateus 23, 15. A gente tem uma reflexão aqui sobre isso que mudou, né? Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar, a terra, para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Tem gente que diz que expulsa demônios, mas na maioria das vezes eles tiram um e colocam 2, ou seja, eles apregam a cura, a salvação, mas não libertam a pregação verdadeira, e isso resulta em tornar as pessoas filhos do inferno, as enganando. É muito mais fácil levar uma pessoa ao inferno com sinais de falsas curas ou falsas expulsões de demônios. Quando você tem o demônio de amar o dinheiro, por exemplo, que nem muitos pastores brasileiros têm, ensinando e inventando coisas que não estão na Bíblia só para ganhar dinheiro, Deus não aprova de maneira nenhuma. E hoje é o evangelho que prevalece, é o evangelho da prosperidade, o evangelho das invenções para poder ganhar dinheiro. Eles inventam as coisas para poder ganhar dinheiro. E Deus, de forma alguma, aprova esse tipo de evangelho. Deus não aprova esse tipo de evangelho. O Lourinho está cantando aqui, mas os irmãos perdoam aí, viu? O Lourinho que eu criei aqui em casa, ele está cantando aqui. Vamos meditar aqui também, irmãos, em 1 Coríntios 12, 28. E vamos ver o que a Bíblia fala, a palavra de Deus. Vamos ver o que ela fala. Diz assim: A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, todos profetas, todos mestres, operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes 3, porém, o amor é o maior. Então, como muitos pregam aí, que tem apóstolos em vários cantos que operam sinais e maravilhas, nem todos operam prodígios, sinais e maravilhas. A maioria desses são falsos profetas, né? A Bíblia os classifica como falsos profetas por suas características mais comuns. Nem todos têm o mesmo dom. Agora, os apóstolos, sim. Eles receberam um dom diferenciado da parte de Deus, especial, dos verdadeiros apóstolos.
e fizeram a diferença em suas épocas. 1 Coríntios 4:9. 1 Coríntios 4:9. A Bíblia vai dizer aqui da seguinte maneira, nós vamos ler porque é a palavra de Deus e nós devemos ter ela como referência. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjo como a homens. Até mesmo naquela época, realizaram um prodígio, seja o que for, um sinal vindo da parte de Deus, uma unção e autoridade que estava sobre eles, do Espírito de Deus, era um grande feito. Era algo incrível. E aquilo parecia um espetáculo aos olhos das pessoas, tanto aos homens como aos anjos, realizar tais benfeitorias. Mas jamais se penduraram nos sinais ou nos dons. Se realmente esses apóstolos brasileiros têm esses dons e são dados por Deus, porque ele não cumpre o que estão nas Escrituras. Os antigos eram espetáculos a fazer milagres, assistidos por homens e anjos. Os últimos a receber tais dons foram os últimos. Deus pode operar? Pode, porque foi o primeiro texto que nós vimos. Mas não cremos em um prodígio que é realizado por uma pessoa que está amarrado no dinheiro, que está presa no dinheiro. De maneira nenhuma eu vou acreditar nesse tipo de pessoa. Mas se alguém opera esses prodígios e está pregando e vivendo como as Escrituras pedem, sem ganância, sem soberba, sem pedir além do que está nas Escrituras, eu creio sim que verdadeiramente pode ser Deus operando. Nós vamos ver aqui sobre o verdadeiro dom, nós vamos ler Atos 10:38. Já estamos fechando aqui a nossa linha de raciocínio. Vamos ler Atos 10:38 para fechar aqui a nossa linha de raciocínio. Atos 10:38, que diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a função de um verdadeiro apóstolo é sair fazendo a obra, sair fazendo seus milagres, né? Como está aqui relatado, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, que diz da seguinte maneira, e nós vamos ler agora, para acabar com essa confusão. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então os verdadeiros discípulos, eles andavam com Jesus, para onde Jesus ia. Se a pessoa se proclama um verdadeiro discípulo, tem a obrigação de fazer o que o mestre fazia, que era ir andar por aí e, acima de tudo, sem ser uma pessoa gananciosa. Isso é evangelho de verdade. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que vai em busca das pessoas necessitadas, que vai em busca daqueles que precisam do amor, da misericórdia e da palavra de Deus, como está em Mateus 28, 19 e 20. Em Mateus 28, 19 e 20, qual foi o mandamento que o Mestre deixou para nós? Em Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é um mandamento. Verdadeiro discípulo de Jesus, verdadeiro apóstolo de Jesus,
Ele obedece a essas ordenanças, ele obedece a esses mandamentos. Ir e fazer discípulos. Por isso devemos pregar os ensinamentos de Cristo. Por isso muitos ficam de fora da salvação. Como nós podemos observar aqui em Mateus 7, verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônio? Em Teu nome não fizemos muito milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então, viver o Evangelho em si de uma maneira errada já é uma iniquidade. Pregar o Evangelho errado já é uma iniquidade. Jesus faz milagres diariamente no nosso tempo, até hoje mesmo. Muitos falsos pastores, falsos profetas, falsos cristos operam milagres em nosso tempo. Nós devemos atentar para as Escrituras, parar com esse negócio de estar correndo atrás de profeta. O profeta vem para cá, eu vou visitar porque é fulano de tal, que passou na televisão, ou orou e curou fulano. Se não tiver as características de um verdadeiro discípulo, de um verdadeiro apóstolo, está tirando uma coisa e colocando uma coisa pior em cima da pessoa. Essa é a verdade, está tirando uma coisa e colocando outra coisa pior. Tira um demônio e coloca dois, tira a enfermidade e esconde ali espíritos imundos na vida da pessoa. Por quê? Porque a Bíblia falou que os fariseus iam atrás de fazer os prosélitos e terminava era conduzindo as pessoas ao inferno, ou seja, piorando o estado das pessoas por não pregarem a verdade. Como Jesus falou em Mateus 23, ai de vós fariseus hipócritas que dão dízimo do coentro e de outros alimentos e negam o principal da lei. Mateus 24 vai dizer assim: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Algumas versões têm escolhidos. Farão grandes sinais aqueles que operam e fingem ser eles mesmos quem operam. Mas cremos em milagres. Cremos que Deus é quem tem todo o poder de operar milagres, de fazer milagres. E sobre essa questão eu volto para Êxodo 15:26, que o Senhor falou: obedeçam, que não ficarão enfermos, e eu te sararei, porque eu sou o Senhor que te sara. Não enviarei as pragas do Egito contra ti. Então que fique bem claro aqui para os irmãos que o verdadeiro profeta ele tem que praticar o que está nas Escrituras. Ele deve sair e, se ele realmente faz sinais de curas, ele deve invadir os hospitais e procurar da maneira maior possível libertar os oprimidos de Satanás. Esse é o Evangelho genuíno. Não creiam todo profeta que dizem que operam prodígios, sinais e maravilhas. Creiam naquele que faz, pode até que faça os sinais na autoridade do Espírito de Deus que estiver sobre ele, se ele pregar a palavra genuína e verdadeira, porque se ele pregar a palavra genuína e verdadeira, o Espírito de Deus verdadeiramente estará sobre eles. Então esses aí poderão ser cridos, que Deus está neles e eles em Deus. Irmão Fábio Barros, agradeço por ter dedicado seu tempo a ouvir essa reflexão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém.